Fala, povo feminista, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tô aqui na terceira parte dessa sequência aí que eu tô gravando para vocês sobre o Dia Internacional das Mulheres, né, 8 de março. Eu tô gravando isso em 2021, nós já estamos no finzinho do dia, isso aí vai chegar para você ao longo do tempo e da semana, mas enfim, é sempre tempo da gente conseguir estudar melhor um tema, entender melhor sobre uma determinada coisa, tá? Um determinado assunto, é isso que a gente faz aqui. Nesse assunto, eu me propus a tentar esclarecer algumas coisas e passar para vocês a seguinte ideia. No primeiro vídeo eu falei sobre a importância de historicizar essa data, para não deixá-la vazia de conteúdo, para não virar aquele parabéns que parece um feliz aniversário, sabe? Para você ver o peso histórico que isso tem, juntando com o movimento trabalhista, movimento social, movimento sufragista, direito ao voto feminino, e o mundo socialista, o mundo comunista ali, a luta das mulheres, e como que tudo isso vai, né, juntando assim um corpo desse movimento, junto com o feminismo, e desde 1975, então, oficialmente padronizada essa data, nós comemoramos esse dia, mas mais importante é o que ela carrega, né, é o simbolismo. E também nessa primeira parte aí eu falei um pouco do que é o feminismo, bem por cima, mas o suficiente para a gente entender esse assunto e como que a gente vive num país que tem, né, uma situação vergonhosa com essa questão de igualdade de gênero. E eu espero que você tenha descoberto ali naquele vídeo que você é feminista. Ah, mas eu sou homem. Você pode ser feminista, mulher pode ser feminista. Basta que você queira que as pessoas, homens e mulheres, tenham igualdade mínima, né? Uma mínima igualdade de oportunidades, independente do gênero. Tá bom? No segundo vídeo eu fiz um histórico da legislação brasileira, desde o Império até agora, algumas coisas que eu achei interessante ao longo das minhas leituras, anotei e passei para vocês, só para você entender, né, o que era e como era a condição da mulher naquele século XIX, no século XX e atualmente. E aí eu fiquei de fazer algumas indicações para vocês, né, de algumas leituras, de leituras que eu já fiz, de coisas que eu já li ou já assisti, e dar um caminho para vocês, aí uma introdução, essa obra faz isso, faz aquilo, fala disso, fala daquilo, para você ter um norte aí para saber o que estudar, se o tema te interessa. Combinado? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, com o livro do feminismo, tá aqui, Essa é uma coleçãozinha bem bacana que tem da editora Globo, e ela é uma coleção que traz os livros. Eu tenho alguns aqui em cima, eu acho que eu não tenho todos, mas eu tenho vários. Então você tem o livro da história, o livro da psicologia, o livro da filosofia, o livro da mitologia, o livro da religião, o livro da ciência, o livro da literatura, o livro da sociologia, o livro da economia, o livro da política. São vários. E aí o que eles fazem? É tipo um manual, eles fazem uma compilação aqui, inclusive em ordem cronológica, o que eu acho interessante, das principais ideias, de todos os tempos do tema do livro. Então aqui nós temos as principais ideias, os principais nomes, os principais autores e autoras, e os principais eventos, as principais obras desse tema ao longo do tempo, né? Então eles vão começar aqui no século XVIII, o nascimento do feminismo, tá aqui, e aí eles vêm trabalhando, né? Todo o século XIX, a luta por direitos iguais, o pessoal é político, né? Eles vão falar das várias ondas do feminismo também, isso está aqui como pano de fundo desse recorte que eles estão fazendo, a importância do movimento feminista junto com a política, e, enfim, eles vêm até a última onda do feminismo aqui e falam, inclusive, como está a situação de 2010 para cá. Então é uma obra mais recente, vale a pena. Galera, isso aqui é bom para te dar um panorama, para você ter tipo um manual de consulta, sabe? Eu vira e mexe, eu tô fazendo marcação aqui, porque eu preciso saber de uma coisa, eu não lembro direito onde, o quem, o como e por quê. Então você tem aqui uma estética, inclusive, muito interessante. É como se fosse uma aula, tá vendo? Tem uns esqueminhas aqui, chega a lugares, alguns lugares aqui eles têm até um esquema que parece um esquema de lousa mesmo, de professor e tal. Aqui, como esse aqui, por exemplo, Então acho que vale a pena, sabe? Para você mapear, para você ter uma noção geral, é um ótimo começo e um guia que você pode usar para o resto da vida. Então vale a pena começar por ele, o livro do feminismo. Você não precisa ler ele todo, você vai pegando ali por doses homeopáticas e tal, e vai lendo.
Depois, a gente fala assim, César, mas como é que está o pensamento feminista hoje, então? Queria ler alguma coisa mais recente, alguma coisa mais atualizada. Galera, é o seguinte, tem muita coisa, porque o movimento feminista ele é muito plural, né? Porque nós estamos falando de mulheres, no plural, né? Então tem várias correntes, várias vertentes. Por exemplo, o movimento feminista é, é muito específico, o movimento feminista negro, né? Então são correntes diferentes. Então tem vários autores. O que eu achei que daria para mostrar para vocês que é mais geral, assim, para educar uma mente feminista, né? Já que nós já definimos o que é feminista, eu separei aqui uma autora nigeriana que é a Chimamanda Adichie. E esses dois livretos aqui, na verdade, esses dois livros são baseados em duas falas dela. Uma delas, você tem, sabe aquelas falas do TED? Então, ela fez sucesso lá com uma fala que eu gosto muito, que chama O Perigo de uma História Única, né? E aí ela escreveu esses dois textos aqui sobre o feminismo. Então aqui, ó, sejamos todos feministas, e ela está falando por que essa pauta não é só feminista, mas é de interesse de toda a sociedade. E nesse aqui, lógico, reconhecendo o protagonismo das mulheres, a liderança e tudo, mas como que a sociedade deve se envolver com isso. E esse aqui, ó, ela fala como nós devemos educar crianças feministas para o futuro. Lembrando que o feminismo aqui, gente, é aquela ideia das igualdades de oportunidades, né? E a gente reduzir essas desigualdades e reduzir a violência. Se você concorda com isso, então dá para ser todo mundo feminista e dá para educar as nossas crianças para serem feministas. Cara, aquele livreto que, assim, numa tarde de boa, você passa por ele, tá? Então tem isso aqui, tem muito mais coisa, tá, gente? Mas, tipo assim, o mais genérico. César, eu queria estudar, então, e assim, história, a condição das mulheres no Brasil. Como aqui nós estamos numa aula de história, num canal de história, e história das mulheres no Brasil, o que eu poderia ler? Eu fui no posto de gasolina, vi que tinha uns livros lá para vender, fui não sei na onde, vi na internet, assisti esse vídeo, o algoritmo já puxou uma promoção da Amazon para mim, o que eu posso comprar? Então vamos começar o seguinte, se você quiser alguma coisa tipo intermediária, tem um livro bacana do Paulo Resulti que chama Mulheres do Brasil, a História Não Contada. Eu não gosto muito do título não, mas beleza. É um livro bacana. É um livro intermediário porque é o seguinte, ele vai contar um pouco da história do Brasil ao mesmo tempo que ele faz esse enfoque especial aí para as mulheres, né? Então, só para você entender, ele divide o livro por temáticas. Então, por exemplo, o primeiro capítulo é dedicado à maternidade. Aí ele vai falar da maternidade em vários momentos da história do Brasil. Depois ele dedica um capítulo para falar boas, más e perigosas, mulheres polêmicas da nossa história, Carlota Joaquina, por exemplo, né? Heroínas e vilãs, o poder das mulheres e as mulheres no poder. Aí ele vai falar dessa história de luta por representação e as mulheres que participaram da política, artistas e mecenas e transgressoras, né? São os 6 capítulos que ele traz aqui. Então, assim, ao contar a história das mulheres, né, nesse recorte que ele faz, ele está contando a história do Brasil também. Então é um jeito de você estudar a história do Brasil por uma perspectiva diferente, uma leitura intermediária. Ah, César, beleza, mas se eu quiser dar uma aprofundada mesmo assim, eu estou pensando em estudar isso, eu tenho um trabalho para fazer, enfim, você quer dar uma aprofundada? Então eu vou te indicar duas coisas. Ó, primeiro, você tem aqui História das Mulheres no Brasil, que é uma compilação quem faz a organização é a Mari Del Priore, historiadora famosa, sempre aí com vídeos também, e a Carla Pinsky, né, que faz a coordenação dos textos. Então, só para você ter uma ideia do que você vai encontrar aqui, eles vão falar, são vários autores, tá, gente? Eu não vou falar todos os autores não, mas assim, alguns temas aqui. Eles vão falar, por exemplo, da condição da mulher nas sociedades indígenas brasileiras. Então, eles vão falar da Eva Tupinambá, tem um capítulo que chama isso. A arte da sedução, sexualidade feminina na colônia, magia e medicina na colônia, o corpo feminino, a própria Mari Del Priore que escreveu esse capítulo. Homoerotismo feminino e o santo ofício. Então, a Inquisição batendo em cima das mulheres aí, parece que as mulheres aí estão se divertindo, o que está acontecendo? O Ronaldo Van faz assim nesse aqui. Mulheres nas Minas Gerais, maternidade negada, mulher e família burguesa, são nomes de capítulos aqui do livro, tá? Mulheres do sertão nordestino, esse aqui eu ia falar um palavrão, não pode, é foda. Mulheres do sul, psiquiatria e feminilidade,
Mulheres pobres e violências no Brasil urbano, esse texto aqui é bem pesado. Escritoras, escritas, escrituras. Mulher na sala de aula, há uma identificação muito grande com esse aqui. Freiras no Brasil, esse eu não li. Esse capítulo eu não li, confesso. Ser mulher, mãe e pobre. De colona a boia fria. Trabalho feminino e sexualidade. Esse é quem escreveu foi a Margarete Hago. Ótimo texto. Mulheres nos anos dourados, que é a própria Carla Pinsky que escreve, e os movimentos das trabalhadoras na sociedade brasileira, e só. Então, assim, por temáticas, não é um livro que você precisa começar e terminar, você vai pegando por capítulos também. Muito legal esse aqui, História das Mulheres no Brasil. Nessa mesma linha, só que um pouco mais atualizado, uma obra um pouco mais recente, ó, Nova História das Mulheres no Brasil. Esse aqui da editora Contexto. A organização aqui é da Carla Pinsky e da Joana Pedro, e alguns capítulos aqui para você ter uma ideia, ó. Eles falam assim, um capítulo chama, o primeiro capítulo, né, Família, um caleidoscópio dos arranjos familiares. Isso aqui está um pouco mais próximo daquela história da... não vou gastar esse vídeo falando isso, o seu tempo não, mas história da vida privada, sabe? História da vida privada no Brasil, a nova história, a história em migalhas e tal, tem um pouco dessa pegada aqui. Então aqui, ó, Família, um caleidoscópio dos arranjos familiares, mas com um olhar feminino, da história das mulheres, né? Mulheres um olhar de gênero, vamos dizer assim, né? Mulheres da elite, honra e distinção das famílias. Meninas, trabalho, escola e lazer. Mulheres velhas, elas começam a aparecer. Corpo e saúde, trabalho, lazer, migrações internacionais, cultura e política, a participação do feminino no debate público brasileiro, movimento das mulheres, a conquista do espaço público, violência contra a mulher, da legitimação à condenação social, aborto e contracepção, 3 gerações de mulheres, escravas, existir e sobreviver. Esse texto é lindo e triste ao mesmo tempo. É da Maria Odila Dias. Em armas, Amazonas, soldadas, sertanejas, guerrilheiras, mulheres na imprensa, perdão, imagens e representações, a era dos modelos flexíveis. Cara, aí é uma leitura mais acadêmica, mais aprofundada e tal, para você dar um passo a mais. César, mas e sim, você falou intermediário e mais aprofundado, e um pouquinho mais raso. Ó, não entendo o raso aqui como algo ruim, tá? Mas é um trabalho muito legal feito por 2 jornalistas, que aqui, ó, chama Mulheres Extraordinárias. Na verdade, chama Extraordinárias, né? Mulheres que Revolucionaram o Brasil, que é da Duda Porto de Souza e da Ariane Cararo. São jornalistas que fizeram uma pesquisa muito legal e trouxeram aqui mulheres que mudaram a nossa história de alguma forma, não só brasileiras, mas que foram abrasileiradas também, como elas chamam aqui, né? Então aqui você vai ter, tipo assim, como se fosse uma pequena biografia, é como se fosse um manualzinho, tá vendo? Ó, cheio de marcação aqui, ó, porque tem muita coisa que eu uso aqui para as aulas. Então você tem uma biografia, por exemplo, ó, quem foi Dandara? Aí você tem aqui, com ilustração e tudo, quem foi a Bárbara de Alencar, né? E aí você tem aqui a participação dela na história do Brasil, um pouco da biografia dela. Só para vocês terem uma ideia, né, das pessoas que estão aqui, das mulheres, nós temos aqui, ó, cadê? A Madalena Caramuru, a Dandara, a Maria Quitéria, a Maria Filipa, a Ana Nery, a Anitta Garibaldi, a Princesa Isabel, Chiquinha Gonzaga, Nair de Tefé, Berta Lutz, a Pagu, São João da Boa Vista, a Carolina Maria de Jesus, tá aqui, várias. Aí as abrasileiradas, por exemplo, tem a Filipa de Souza, a Olga Benário, a Dorothy Stang. Então é um livro muito legal e no final elas ainda, tá aqui a carinha das 2 autoras aqui, ó, no final elas ainda trazem aqui uma linha do tempo, de legislação, de várias coisas no Brasil, muito legal, tá? Esse aqui bem bacana para você ter e também para você estudar e se divertir. E aí para finalizar, biografia, eu queria ler uma biografia, eu gosto de biografia, eu quero ler a história de uma mulher fantástica, tá aqui, ó, Fernando Moraes, Olga Benário, galera. A Olga Benário, essa judia alemã comunista, ela teve uma participação muito importante na história do Brasil, porque a história dela cruzou com a história do Luiz Carlos Prestes, né? E tem uma aula aí sobre isso, esse ano a gente volta a falar disso. Então ela tem uma história triste, mas ao mesmo tempo fantástica. E desse encontro dos dois, né,
da Olga Benário e do Luiz Carlos Prestes, vai nascer uma moça aí, a Anitta, hoje, uma senhora, Anitta Leocádia, não sei nem se ela tá viva, hein? Preciso pesquisar. Anitta Leocádia Prestes, né, que é filha do Luiz Carlos Prestes com a Olga Benário, virou historiadora e produziu bastante coisa e tal. Então é uma história fantástica. Se você quiser ler uma biografia sobre uma mulher fantástica, extraordinária, leia aqui sobre a Olga. E 2 filmes aqui para fechar o pacote, ó. Eu, assim, pensando cabeça de professor, né, história geral, história do Brasil, com a temática, eu escolhi 2 filmes com atuações fantásticas, de atrizes maravilhosas, mas também de 2 diretoras fantásticas, né? Um filme é esse aqui, ó, chama Histórias Cruzadas. Tá aqui, ó, por R$ 2,50, ó, você leva esse DVD aqui, que eu comprei das locadoras quando as locadoras estavam parando de existir, né? Vai contar, assim, rapidamente, a história o contexto é os Estados Unidos dos anos 60, contexto de segregação racial, e uma jovem jornalista branca, né, tem uma ideia de sair pegando histórias de pessoas, de mulheres também, negras que sofreram, que vão contar a vida delas e aí as histórias são fortes, assim, por conta dessa segregação dos Estados Unidos, ao contexto de luta de direitos civis e tal. Vale muito a pena. Esse filme aqui é lindo, fantástico, tá? E tem, no caso brasileiro, então, esse aqui, que é da Ana Mui Laerte, né? Com uma atuação fantástica da Regina Casé. Que horas ela volta? Para você ver a biografia ou a história de uma mulher inserida no contexto de uma sociedade que, ao mesmo tempo, é machista e tem os seus problemas também com uma segregação racial que é meio que fruto ali do nosso processo de escravidão. Cara, é um soco no estômago esse filme aqui, é um filme fantástico, tá bom? Então vocês têm aí material para se divertir nas horas vagas aí, para vocês estudarem mais e a gente ir sempre historicizando essa questão aí e muitas outras, tá bom? Gente, esse foi a terceira parte, né? Essa foi a terceira parte. 3 vídeos que eu fiz aí para tentar contribuir de alguma forma com as reflexões sobre esse dia tão importante, de verdade. Tão importante se a gente entende o contexto e a gente entende o histórico de lutas que está embutido nisso, tá bom? Ó, de novo, tá aqui, vê se você está inscrito aí, não é monetarizado, você não vai me dar dinheiro, é só para mais pessoas assistirem o vídeo. Comenta, pede tema, dá um like, essas coisas que você sabe fazer melhor do que eu, tá bom? Beijo para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, fui!